Sabe, o mundo que a gente conhece, florestas, campos, até comida no nosso prato, tudo isso só existe por causa de uma guerra silenciosa que foi travada por milhões de anos. Hoje, a gente vai mergulhar na jornada épica de como as plantas saíram da água e conquistaram a terra, uma inovação de cada vez. Olha, pode até parecer uma pergunta meio filosófica, né? Mas a resposta para ela é, na verdade, a chave para a gente desvendar toda a história da vida vegetal. É isso mesmo. Cada planta, da menor graminha até a maior árvore, vive duas vidas bem distintas, num corpo só. E entender esse ciclo é entender o grande segredo do sucesso delas. Então, vamos lá. Vamos conhecer essa tal vida dupla que a ciência chama de metagênese. Pensa nela como um motor evolutivo que permitiu que uma simples alga desse o primeiro e mais ousado passo para fora da água, dando o pontapé inicial para a conquista dos continentes. Imagina um único ator interpretando dois papéis que são completamente diferentes. De um lado, a gente tem o gametófito. Ele tem só metade do DNA, ou seja, N, e a missão de vida dele é uma só: criar gametas. Do outro lado tem o esporófito, com um conjunto completo de cromossomos, 2N, e a função dele? Criar esporos. São duas formas, duas funções, mas tudo dentro de um único ciclo de vida. E esse ciclo aqui, olha só, é a verdadeira coreografia da vida vegetal. Tudo começa com a fecundação, quando dois gametas se fundem e formam um zigoto, o bebê planta, digamos assim. Esse zigoto cresce e vira o esporófito. Aí, esse esporófito libera esporos, que por sua vez germinam e se transformam em gametófitos, que estão prontas para recomeçar o ciclo todo de novo. É uma dança perpétua entre gerações. Ok, com esse ciclo em mente, vamos viajar no tempo. Uns 500 milhões de anos atrás. A Terra era um lugar bem hostil, vazio. Mas um grupo de plantas estava prestes a dar os primeiríssimos e, vamos dizer, vacilantes passos para fora d'água, enfrentando um sol escaldante e ameaça constante de secar. E aqui estão eles, os musgos, os grandes pioneiros. Neles, a estrela do show é o gametófito, aquela parte verde, aveludada que a gente vê. O esporófito é só aquela hastezinha pequena, quase um passageiro, que depende do outro para viver. Mas, e aqui está o calcanhar de Aquiles deles. Para se reproduzir, os gametas precisavam literalmente nadar um até o outro numa película de água. Quer dizer, eles chegaram na Terra, mas ainda não conseguiam sair da beira da piscina. E essa era a grande questão evolutiva, né? Como é que se conquista um planeta se você está amarrado à beira da água? Para dominar de verdade, era preciso cortar esse cordão umbilical com o ambiente aquático. A evolução precisava de uma nova solução, e rápido. E a resposta para isso veio na forma de uma corrida armamentista vertical. A lógica era, se não dá para se afastar muito da água, talvez dê para crescer acima da concorrência para pegar o recurso mais valioso da Terra, a luz do Sol. E é aí que entram em cena as pteridófitas. Com as samambaias, o jogo vira completamente. O esporófito, que nos musgos era pequenininho, agora é a fase dominante. É aquela planta exuberante que a gente reconhece. Foi um avanço gigantesco, tanto em tamanho quanto em complexidade. Mas o problema continuava lá. Na hora de se reproduzir, elas ainda dependiam daquela mesma gotinha d'água. Chegaram mais alto, é verdade, mas a corrente ainda as prendia no mesmo lugar. Crescer por si só já não era suficiente. A verdadeira liberdade exigia uma ideia totalmente nova, uma reinvenção completa de como a vida vegetal se propagava. E essa revolução veio na forma de uma das maiores invenções da natureza, a semente. E olha, não era só uma nova forma de reprodução, não. Era um pacote de sobrevivência completo, uma verdadeira cápsula do tempo para a próxima geração. E aí entram em cena as gimnospermas, como os pinheiros. Elas trouxeram duas inovações que foram simplesmente geniais. Primeiro, o pólen. Basicamente, os gametas masculinos ganharam asas para viajar com o vento, cortando de vez aquele cordão umbilical com a água. E segundo, a semente, que era tipo uma armadura para o embrião, já com um lanche nutritivo incluído. A conquista da Terra estava completa. Bom, ou quase. E isso nos leva, finalmente, ao capítulo final e mais espetacular dessa história. O surgimento do grupo de plantas mais bem-sucedido e diversificado que já existiu no planeta. As plantas com flores, ou angiospermas. Elas pegaram tudo que já funcionava antes, o esporófito dominante, o pólen, a semente, e adicionaram duas inovações matadoras. As flores, para usar os animais como entregadores de pólen, uma estratégia incrível,
E os frutos, que são uma capa protetora e também um jeito inteligente de convencer os animais a espalharem suas sementes por aí. Foi literalmente a receita para a dominação global. E essa tabela, gente, resume perfeitamente toda a nossa jornada. Vamos acompanhar a evolução passo a passo. Na primeira coluna, os grupos. Na segunda, vejam só como a fase dominante muda do gametófito para o robusto esporófito. Na terceira, o ponto de virada crucial. A dependência da água para se reproduzir some. Some com a chegada das gimnospermas e seu pólen. E, finalmente, nas últimas colunas, a gente vê as armas finais. Primeiro a semente e depois as flores e os frutos das angiospermas. É a história da conquista da Terra, linha por linha. Com a reprodução resolvida, um novo desafio apareceu. Porque não bastava só sobreviver em terra firme, era preciso dominar cada cantinho dela. A nova fronteira era a dispersão. Como garantir que os descendentes não cresçam bem na sua sombra, competindo pelos mesmos recursos? As plantas, então, desenvolveram estratégias que são incrivelmente criativas para isso. Algumas, tipo o dente de leão, confiam no vento. Outras, com suas frutas saborosas, usam os animais de transporte. O coco, por exemplo, viaja pelos oceanos. E tem até planta que lança suas próprias sementes com força. É muita criatividade. Mas não importa o quão longe uma semente viaje, ela é paciente. Ela pode esperar meses, às vezes até anos, pelo momento perfeito. Só quando ela encontra a combinação exata de água para despertar, oxigênio para respirar e a temperatura ideal é que aquela centelha de vida finalmente se acende, iniciando um novo ciclo. E assim, de simples organismos aquáticos, as plantas se tornaram as verdadeiras arquitetas dos ecossistemas terrestres, moldando o mundo que a gente conhece hoje. E essa jornada épica toda nos deixa com uma pergunta no ar. Se a evolução nunca para, qual será a próxima grande revolução no reino vegetal?